E eu lhes proponho hoje se instalar e preparar para receber a palavra do Senhor. Nós vamos hoje estudar as Escrituras no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12. Vamos orar ao Senhor, que Ele venha nos inspirar, me inspirar para falar com você, e assim que vocês possam estar muito atentos naquilo que queremos estudar em nome de Jesus. Querido Pai Celestial, o Senhor é santo, santo e santo. O Senhor é poderoso. O Senhor é digno de receber toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Por isso que neste momento nós abrimos nosso coração e decidimos receber o vinho novo. Receber aquilo que é novo, Senhor, porque a Tua palavra não é antiga. A Tua palavra, ela é o vinho novo. Ela é o novo para o dia de hoje. Para que essa pessoa possa ser transformada e assim ser parecido a Ti. Ensina-nos por meio desse estudo de hoje como a igreja dos apóstolos viviam e nós queremos viver o mesmo, Senhor. Nós estamos dispostos em viver o mesmo. Instrui-nos em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu peço desculpa. Eu estou com uma tosse alérgica, mas tudo irá bem. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12. Nós vamos ler uma passagem onde os apóstolos curavam muitos doentes, porque isso é aquilo que confirma também o ministério apostólico, né? Os apóstolos, eles têm a capacitação e a unção para exercer, na verdade, 5 ministérios. O ministério profético, eles têm a capacitação de ministrar o ministério evangelista, o ministério do ensino, o ministério pastoral e o ministério de ser enviado. A palavra apóstolo significa enviar. Ou seja, é um chamado de uma pessoa capacitada para exercer, na verdade, os 5 ministérios que a palavra de Deus ensina, né? E a Bíblia fala, no versículo 12 do capítulo 5, os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Que tremendo, meus queridos! Nós estamos aqui frente realmente a um mover apostólico, um mover por parte de uma igreja que estava alinhado com as coisas de Deus. Eram verdadeiros apóstolos. E eram realmente também verdadeiros cristãos que viviam piedosamente a palavra, os seus ensinos e também a manifestação do reino de Deus era visível. Quando o reino de Deus se manifesta,
ele não se manifesta apenas com palavras, ou pela sabedoria dada a Deus, mas ele se manifesta por meio de sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas. A Bíblia diz que milagres, sinais acompanharão aqueles que crê. Se você crê e você quer ver realmente a manifestação do reino de Deus, então entenda que irão acompanhar, vocês poderão se beneficiar daquilo que o reino de Deus disponibiliza, que são os milagres, um mover sobrenatural. Eu falo isso para aqueles que talvez estão se juntando a nós através da OSCE, vêm de igrejas tradicionais, onde não acreditam muito no poder de Deus, pensando que os milagres, sinais, maravilhas, coxos sendo curados, cegos enxergar, carosos, câncer serão curados, era apenas da época de Pedro, mas isso está totalmente errado, porque a igreja primitiva, a unção de Pedro, ela acompanha a igreja até o dia de hoje para todos aqueles que se inserem filhos de Abraão, filhos de Deus. Aliás, muito mais do que filhos de Abraão, filhos de Deus. Herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. E que herdem do quê? Daquilo que Cristo deixou para a sua igreja. Entenderam? Então, para a igreja, para as pessoas que vêm de doutrinas diferentes e que não foram ensinados em viverem o sobrenatural de Deus, eu lhes convido a reavaliar aquilo que lhes foram ensinados. Aquilo que lhes foram ensinados. Se nós chamamos e invocamos o reino do Senhor Jesus Cristo, então, meus amados, aceitem o mover. Mesmo que, às vezes, a sua intelectualidade diz o contrário, ou até mesmo muitas pessoas se colocam simplesmente em oposição ao mover de Deus. E pensa, não, Deus, tudo bem, obviamente eu creio em Ti, mas até aqui, depois não. O que acontece nos dias de hoje é que existe um falso mover, e isso é real. Existem milagres e milagres. Pessoas que inventam milagres, infelizmente isso é real, né? Onde as pessoas querem ser curadas de qualquer jeito, mas que na verdade criam um mover que não é real. O milagre ele precisa ser comprovado. Primeiro fato, um milagre precisa ser comprovado. Se uma pessoa foi curada de câncer pelo poder de Deus, então tem que ter a comprovação disso. Né? Inúmeras vezes o Senhor já me usou pela sua misericórdia na realização de grandes milagres. Cegos enxergar. Eu tenho relatos, inclusive vídeos, de pessoas que enxergaram pelo poder de Deus e principalmente pela fé da pessoa. Porque não depende apenas do dom otorgado por parte de Deus, mas principalmente da fé exercida pela pessoa, que ela vai exercer. Então, nós estamos frente ao mesmo Deus de ontem, e que será o mesmo hoje e será o mesmo amanhã. Então, as pessoas que estão nos assistindo, que estão de outras religiões, sejam católicos e que não estão acostumados a ver a manifestação do poder de Deus, tudo debaixo de decência, sem extrapolar aquilo que devemos colocar como sendo justo, pois eu lhes falo, aquilo que os apóstolos presenciaram e vivenciaram, como também a congregação dos santos,
dos crentes da época, nós podemos viver o sobrenatural de Atos dos Apóstolos. Vocês querem viver isso? Eu quero viver isso. Eu quero essa igreja. A Alce vai procurar isso. A Alce vai ser e está sendo ensinada para viver esse sobrenatural, em nome de Jesus Cristo. Bom, a Bíblia diz que os apóstolos, eles faziam milagres e sinais extraordinários e todos os crentes na sua época, inclusive antes da grande perseguição física dos apóstolos, eles pregavam e faziam milagres no pórtico de Salomão, que era localizado onde estava o templo do Senhor em Jerusalém. Então era costume, durante um certo tempo, dos cristãos e dos apóstolos se reunirem lá para fazer grandes milagres e as pessoas, a Bíblia diz, respeitavam. Desculpa. As pessoas, o povo judeu, mesmo não sendo cristão, mesmo não aceitando se juntarem aos cristãos, respeitavam muito os apóstolos e os crentes, os primeiros crentes da igreja primitiva, né? Então, aqui, na verdade, resumindo, estavam reunidos 3 tipos de grupo de pessoas. 3 tipos de grupo de pessoas reunido em Jerusalém. Havia os fiéis, claro, quando nós falamos dos fiéis, são aqueles que judeus messiânicos. Ainda os gentios, que são pessoas como nós, como você, certamente, né? Pessoas que não são judeus, ainda não era o momento, o tempo deles, né? Não havia ainda um evangelismo massivo para os gentios. Mas havia judeus, muitos judeus se convertiam a Jesus Cristo. A partir daquele momento, eram chamados, na verdade, de judeus messiânicos. Eles continuavam a viver como judeus, instruídos, claro, segundo a doutrina de Pedro, né, a viver como judeus, porém, Yeshua, Jesus Cristo, era recebido e vivia segundo as instruções que os apóstolos ensinavam. Haviam os fiéis, que obviamente não se envergonhavam do nome de Jesus Cristo e seguiam Jesus Cristo por causa das revelações das Escrituras. Mas haviam também os que iam até o pórtico de Salomão por causa dos milagres, né? Porque certamente seria a única opção que eles teriam por causa da dor e, obviamente, encontravam em Jesus o remédio. Encontravam em Jesus o remédio. Então havia muitos enfermos que eram trazidos para que a sombra de Pedro pudesse curar as pessoas. E todos aqueles que eram trazidos, eram curados pelo poder que estava sobre os apóstolos. Não apenas sobre Pedro, mas sobre os outros, tanto do João, como também Tiago e outros apóstolos usados pelo poder de Deus, né? E havia também os que respeitaram muitos os crentes, mas por causa dos seus costumes e tradição, por causa dos seus costumes e tradições da sua religião, não se juntavam ao grupo.
Que bonito saber que os cristãos da época eram muito respeitados pelo povo judeu. Incrível, né? Mas você sabe que o maior problema que os apóstolos, que os crentes tiveram na época, não era o povo judeu, era a liderança, era os religiosos da época, eram os saduceus, eram os fariseus da sua época, eram os mestres da lei, que tinham inveja dos apóstolos. Então, eu quero falar daquilo que até mesmo o dia de hoje e durante esses 16 anos de ministério, no qual eu tive a oportunidade de viajar em muitos lugares, tanto no Brasil e afora, quantas vezes o Senhor permitiu que a cidade sejam visitadas através do meu testemunho, através daquilo que Deus iniciou na minha vida, né? Mas sempre encontrei esses três grupos. Sempre encontrei esses três grupos. Eu estou falando de fiéis, pessoas que queriam buscar piedosamente a palavra de Deus. Outros que queriam Jesus por causa dos seus milagres. E o terceiro grupo, as pessoas que gostavam muito de mim, porém, me respeitavam, porém, tinham medo de tomar uma decisão. Tinham medo de renunciar a uma religião no qual essas pessoas pertenciam para se aproximar e entender o Deus que o Cris Duran servia e serve até o dia de hoje. Nessa noite, eu gostaria de focar o grupo dos que nessa noite me respeitam muito. Dos que reconhecem que cada vez que ouçam as minhas palavras, algo mexe dentro delas. Dos que não têm coragem de se juntarem à Online World Church, porque tem medo das consequências dentro do seu casamento. Tem medo das consequências por ferir costumes e tradições. Que, na verdade, lhes foram ensinados desde nascença. Eu quero falar com esse tipo de pessoa hoje à noite. Você pode ser um católico, vocês podem ser um judeu, talvez, vocês podem ser um muçulmano, ou até mesmo um evangélico religioso, que nasceu no Evangelho, mas algo lhe faz respeitar e amar aquilo que se esconde dentro das minhas palavras. Porém, você não encontra ainda coragem para você tomar sua decisão. Se a você lhe falta apenas um empurrão para você entender que dentro da OSE você encontrará uma fonte onde não terá mais sede, onde sua crise existencial terá fim na sua vida. Então, certamente, estendendo agora a minha mão para que você descobre por você mesmo que conosco você se tornará a pessoa mais feliz do mundo.
E eu estendo hoje a minha mão para que vocês entendam hoje que aquilo que vocês estão assistindo não são apenas palavras bonitas, talvez de um cantor que um dia você curtiu, tanto secular ou até mesmo um cantor gospel. Essas palavras que certamente aquecem seu coração são palavras de vida eterna. E mesmo vocês me respeitando, mesmo você me respeitando o meu dom que eu tenho, eu quero lhe dizer e trazer essa palavra evangelística para a sua vida. Tenta entender o propósito pelo qual vocês estão me assistindo. Não é por causa do dom que Deus permitiu que vocês assistam essas palavras. Porque mesmo na sua época, os judeus que talvez tiveram vergonha de conhecer o Messias, Jesus Cristo, respeitavam os apóstolos e respeitavam os crentes da época. Mas eu não quero que você não faça parte do grupo. Eu quero que você faça parte daquilo que Deus está fazendo nesse lugar. Daquilo que Deus está levantando nessa geração. Para que você saia da sua crise existencial e descobre o verdadeiro motivo de você existir. Não seja como esses judeus, que mesmo respeitando os apóstolos, não tiveram salvação e não reconheceram o dia da sua visitação. Alguém lhe compartilhou esse link no qual nós nos encontramos cada terça-feira e sábados às 21 horas. Que bom! Mas não são palavras que apenas lhe ajudam para você se sentir melhor. São palavras que irão lhe trazer salvação. Salvação. Juntem-se a essa igreja primitiva. A OSE vive e se esforçará até o último fôlego dessa liderança, a viver aquilo que a unção apostólica do início presenciou. Eu quero lhe convidar a vocês viverem no meio dos cristãos que querem viver o Evangelho assim como está escrito, em nome de Jesus. No finalzinho, eu lhe farei um convite para você estar conosco e eu lhe explicarei como proceder em nome de Jesus. A Bíblia diz que o povo que não se juntava ao povo cristão tinha grande estima por eles. Amém? Nós tínhamos visto isso agora. Agora, isso se chama o quê? Por parte dos cristãos. Isso se chama bom testemunho. Bom testemunho. E eu quero falar agora sobre o testemunho que você tem. Você que se intitula crente ou evangélico, eu quero falar sobre o bom testemunho. Não apenas publicamente, porque o que faz com que uma pessoa tenha um bom testemunho é, primeiro, um bom testemunho dentro da sua casa. Um bom testemunho com seus filhos. Um bom testemunho frente à sua esposa. Um bom testemunho frente ao seu esposo. Um bom testemunho na sua vizinhança. Vou falar acerca disso. Mas a primeira pergunta que eu lhes faço, você tem que ser muito sincero. Estamos, eu e vocês agora, ouvindo a palavra.
Como você é visto por parte daqueles que não servem o Senhor? Como você é visto com aqueles que não servem o Senhor? Eu estou falando com as pessoas que podem estar convivendo com você no seu trabalho. Como eles o veem? Você é uma pessoa prestativa? Você é uma pessoa honesta, no qual as pessoas lhe observando possam notar em você que você não se vende pela mentira no trabalho, ou as pessoas que possam estar rodeando você, porque a Bíblia diz que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunha. Vocês podem ter a convicção que essas pessoas estão observando sua vida, observando seu temperamento, observando você quando você é pressionado e ver se em você se manifesta a ansiedade, um temperamento explosivo, quando você deve manifestar a paz e os frutos do domínio próprio, da temperança e do amor. Porque o bom testemunho de um cristão é manifestado pelos frutos do Espírito. E não porque ele abre a Bíblia e quer colocar a Bíblia na cabeça de todos aqueles que se dizem, eu não creio em Jesus. Deus, Ele não está interessado em que uma pessoa que não produz frutos dignos de arrependimento e fruto do Espírito prega a palavra de Deus. Deus não quer que nenhum desses homens pregue a sua palavra, porque Deus não lhe interessa. A Deus não lhe interessa que o seu nome seja divulgado. A prova é que Deus se esconde em muitas das coisas. Porque se Ele quisesse que seu nome seja divulgado, numa fração de segundo, uma voz estrondosa apareceria do céu e falaria para o mundo, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tornem-se a mim. Mas Deus não faz, porque Deus quer usar pessoas de bom testemunho. Quantas pessoas eu tenho conhecido, inclusive pessoas com títulos, têm dado péssimos testemunhos. Pastores, apóstolos, evangelistas, diáconos, obreiros. Mas se você não está dando bom testemunho dentro da sua casa, então vocês irão para o inferno com o seu título. Ou até mesmo com o seu próprio dom. Esses cristãos verdadeiros estavam sendo respeitados, amados. Gente, pelos judeus, que inclusive não queriam nada com nada acerca de Yeshua, acerca de Jesus. Existem pessoas, cristãos contemporâneos, que são, desculpa a palavra, mas é verdade, são pessoas chatas. Pessoas insuportáveis, porque eles entendem que o evangelismo é por palavras. Mas Deus quer que você entenda que o evangelismo mais poderoso é um evangelismo sem palavras, mas com atitudes que manifestam os frutos do caráter de Deus. Como pessoas gentios que não têm conhecimento do Deus vivo
vão ser atraídos pelo que você tem. Quando eles notarem em você algo que eles não conseguem entender, mas justamente eles vão fazer essa pergunta para você: o que você tem daquilo que eu não tenho? Eu gostaria de saber. Porque em você eu vejo amor, eu vejo domínio próprio, eu vejo paz, eu vejo luz, eu vejo paciência, eu vejo temperança, eu vejo fé, eu vejo serviço, eu vejo aquilo que eu não tenho. Eu vejo um milagre, eu vejo algo que eu não consigo explicar. Ali sim, você terá condição de evangelizar uma pessoa. Mas o que vocês acham que esses crentes da época faziam para serem respeitados pelos que não tinham Jesus? A minha resposta é essa. As índoles dos crentes da época. Eles tinham uma índole impecável. Porque o temperamento deles era observado pelos judeus que não conheciam a Jesus. O caráter desses cristãos era observado por esses judeus. Antes de lhe perguntar o que os seus vizinhos pensam de vocês, eu lhes pergunto: o que seus filhos, o que seu cônjuge, que para alguns não tem Cristo, pensa de você? O que eles dizem de você? Infelizmente, é muito comum filhos detestarem seu pai, ou até mesmo a própria mãe, porque mesmo esses pais afirmando que são cristãos, em casa apresentem atitudes detestáveis. Detestáveis. Dão péssimos testemunhos. Xingam, o homem maltrata sua esposa usando sua autoridade, maldoso, a esposa querendo mandar no seu marido, e os filhos fogem de tudo o que se relaciona à Bíblia. Eles não querem saber nada da Bíblia. Eles têm receio. Eles não querem nada com nada. Aquilo que muitos filhos de pastores que não dão bom testemunho dizem assim: eu nunca quero ser um pastor. Por quê? Por quê? Por causa daquilo que aprenderam e viram dentro de casa. Porque não querem se parecer aos próprios pais. Mas fora da casa a família está treinada para aparentar aquilo que não é. Bem treinada. E eu lhes convido nessa noite tirar a sua máscara, por favor. Arranca a sua máscara. De homem que tem título ou que sabe muitas coisas, ou mulher que tem título, otorgado por homens que já aprendeu muitas coisas e você sabe muito bem disso, mas vocês não praticam isso. Você não vive isso. Os cristãos primitivos não viviam em aparência, porque realmente Cristo os transformou de verdade.
Vamos continuar no versículo 17. Diz a palavra do Senhor: então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Olha aí. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirigem-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Que sobrenatural, queridos. Uau! Como vocês podem constatar, o problema dos apóstolos realmente não era o povo judeu, era as autoridades religiosas, eram as pessoas duras que queriam ensinar a palavra, mas não conhecia a palavra, não conhecia o Deus da palavra, né? Eram cheios de inveja e colocaram os apóstolos na prisão. Essas pessoas colocaram os apóstolos na prisão. Agora, quem impedirá o mover de Deus? Quem impedirá o agir de Deus? Quem impedirá o agir de Deus na sua vida? Quem? Quando você se predisposta a viver como um homem que, quando recebe as palavras de Deus, elas produzem mudança na sua vida e você está agradando a Deus, quem vai impedir o mover de Deus na sua vida, meus queridos? Quem? Quando você é incumbido a fazer algo que Deus lhe pediu fazer, quem poderá se opor? Nem prisão, nem a prisão foi capaz de reter os homens que agradavam a Deus. Nem as prisões. Nem as prisões. Satanás, ele tentará aprisioná-lo novamente para que aquilo que Deus quer que você produza seja inibido, seja cancelado. Mas em nome de Jesus Cristo, isso não acontecerá na sua vida. Vocês crêem? Mas não basta crer, devemos agir como a igreja primitiva ensina. Pois não permite que Satanás aprisione sua alma. Não aceita isso. Não permite que Satanás aprisione seu corpo para impedir que seu corpo glorifique ao Senhor. Seu corpo é para a glória do Senhor. Seu corpo não é para a prostituição. Seu corpo não é para a lascívia. Seu corpo não é para a impureza. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Seu corpo não é para a bebida. Seu corpo não é para o vício do cigarro. Seu corpo é para glorificar o Senhor Jesus Cristo. Não permite que o inimigo aprisione a sua vida. Seja, pois, tu liberto. Porque se for necessário, para um obediente, Deus mandará um anjo para o libertar. Deus mandará o seu servo em seu favor para libertá-lo. Se tu é parte desse grupo de cristãos que dão bom testemunho, as prisões não terão domínio sobre você. Sabes por quê? Porque os anjos trabalham em prol daqueles que pertencem a Deus. Em Mateus 18:10, olha que diz a palavra do Senhor. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos. Ou seja, aquele que dá bom testemunho, um cristão de verdade. Cuidado aquele que despreza essas pessoas. Pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste. Há anjos do Senhor
que são colocados para uma pessoa que serve a Deus. Anjos acampam ao redor dessa pessoa que protege, e nós vamos ver, inclusive, alguns trechos acerca dos anjos. É interessante. Olha, no livro de Salmos, capítulo 34, versículo 7. Salmos 34, 7. Diz assim: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Os anjos do Senhor, não os anjos caídos, não os demônios, porque os demônios são anjos também, mas são anjos caídos. Os anjos de Deus acampam apenas para aqueles que temem o Senhor. E quem teme o Senhor? Aqueles que conhecem a Bíblia. Porque você não tem condição de temer a Deus. É impossível temer a Deus se você não estuda as Escrituras. Porque o temor vem quando uma pessoa conhece a vontade de Deus. E onde está a vontade de Deus? Quando você lê e conhece a vontade de Deus, que está na Bíblia. Então esse negócio de pessoas que têm uma religião e dizem assim: ah, meu anjo de guarda. Mas você não tem anjo que lhe guarda coisa nenhuma se você não conhece a Bíblia. Ah, é mesmo? Gente, que decepção. Não. Agora você deve se alegrar, porque você conhece a verdade. Se você quer um anjo de guarda que guarda a sua vida, um anjo guardião, como muitos falam, você precisa ter o conhecimento daquilo que a Bíblia diz. E a vontade de Deus sendo revelada para a sua vida, se você obedece, haverá o quê? Uma proteção. Porque a Bíblia diz que os anjos, eles acampam ao redor daqueles que temem a Deus. Olha que fala em Daniel, capítulo 9, versículo 22. Daniel 9, 22. Ele queria instruir-me, falando do anjo, né? Falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Ou seja, tremendo. Você sabia que os anjos pregam a palavra também? Um anjo de Deus pode pregar a palavra para alguém? Eu conheço pessoas que tiveram experiências assim. Só que eu quero avisar aqui e lhe ensinar algo muito importante para a sua vida. Muito importante para a sua vida. Porque muitos colocam anjos como seres superiores, às vezes, ao próprio Deus. E os anjos detestam e recusam a adoração. Vocês não têm que consultar anjos nenhum. Vocês não têm que falar: anjos do Senhor, por favor. Não, é Deus que mandará os seus anjos a seu respeito. Você tem que consultar a Deus e depois o anjo do Senhor será mandado por parte de Deus segundo a função que será necessário. Há anjos do Senhor que podem se manifestar na vida de uma pessoa. Anjos de Deus que podem inclusive ensiná-lo acerca da verdade, acerca da palavra. Agora, devemos ter muito cuidado com aparições de anjos. Cuidado, porque eu conheci, inclusive, pessoas honestas e sinceras que foram enganados por anjos caídos quando eles apareceram. Pessoas que foram enganadas por anjos caídos. Por eles apareceram. Mas isso aconteceu, na verdade, pela falta de maturidade espiritual dessa pessoa. E hoje, eu lhes dou esse ensino, e eu gostaria que todos os membros da OSCE pudessem realmente aprender isso para nenhum de vocês venha a ser enganado por justamente essa manifestação do poder de Deus. Todo anjo deve ser colocado à prova. Você deve colocar à prova o anjo do Senhor. Quando essas pessoas que eu conheço tiveram essa experiência de ser enganado, né, por anjos caídos, esses anjos se manifestaram como luz, em maravilhosa aparência. Porém, foi engano. Depois de maturidade,
essas pessoas caíram em si e depois, pela misericórdia e graça de Deus, hoje dão um testemunho de que não tinha sido instruída acerca justamente do versículo que eu vou ler para vocês aqui. Olha que fala em 1 João, capítulo 4, versículo 2. Diz assim: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo. O Espírito de Deus, um anjo do Senhor, é um espírito, um anjo é um espírito, vendo de Deus. Como a Bíblia nos ensina, em 1 João capítulo 4, versículo 2, como reconhecer um espírito de Deus, um anjo vindo de Deus? Vamos lá? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram e está vindo, e agora já está no mundo. Então, assim reconhecemos se é um anjo ou se é um demônio, meus queridos. Você falando para ele, você acredita que Jesus Cristo veio em carne? Que Jesus Cristo veio em carne, se fez homem? Se esse espírito fala assim, eu acredito, então, ali, meus amados, você pode ouvi-lo. Porque um demônio jamais conseguirá falar isso. Esse lance de um anjo, de Maria aparecer para Fátima, para crianças que não conheciam nada da palavra de Deus, ingênuas. Isso era uma farsa de Satanás. Era um espírito maligno. Por quê? Porque essas crianças, em Fátima, jamais colocaram à prova o espírito que se dizia sendo Maria. Maria, Fátima, ou as aparições por aí. As pessoas precisam ser instruídas pela palavra de Deus para não ser enganado. Então, na OSCE não se trata de inventar uma religião nova. Se trata de viver como a igreja primitiva vivia. A igreja dos apóstolos. A igreja onde as pessoas tinham sim suas revelações, suas experiências. Mas devemos sermos instruídos nas Escrituras. E para viver todas essas coisas maravilhosas, precisamos, tu e eu, sermos cristãos verdadeiros. Oremos ao Senhor. Meu Rei e Salvador, talvez existe 3 tipos de grupos aqui. Os que são fiéis, estudam a palavra, são obedientes aos teus comandos, são submissos aos seus líderes, cristãos que vivem com piedade e amor ao Senhor. Talvez outro grupo se reúnem nos pórticos de Salomão para apenas encontrar o seu milagre. Ou talvez existe outro grupo que está me vendo, Senhor, que são pessoas curiosas, que respeitam o meu dom de cantar, mas não conheço o Deus do Cris Duran. Nessa noite, Senhor, eu lhe peço, faça o maior milagre, que é salvar essa vida. Realize o maior milagre, que é convencer para essa pessoa que sem ti essa pessoa não terá a vida eterna. Que todos os religiosos que estão me vendo neste momento possam ser atraídos nesse ministério da OSCE, para assim se submeter e, se necessário, abrir mão dos seus títulos religiosos, otorgados por homens, para viver o Evangelho.
verdadeiro. Viver a Bíblia e dar bom testemunho dentro da sua casa, fora da sua casa, em nome de Jesus Cristo. Toca essas pessoas, para que essas pessoas acordem e assim se decidem em tirar e arrancar a máscara, seja o que for, seja religiosa ou seja hipócrita, para viver os teus ensinos em nome de Jesus Cristo. Amém.